pessoal de trás está conseguindo ouvir bem? Gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores do evento. E, como um gesto inicial, introdutório, eu gostaria de oferecer um abraço fraterno e solidário a todos aqui presentes. E dizer também que eventos como esse, que estão sendo realizados aqui hoje, eles são sempre uma vitória, tanto para o movimento espiritualista em geral, né, e para o movimento espírita em particular. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente tomar como base, né, a data simbólica de 18 de abril de 1857, foi a data de lançamento do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, como um marco, né, de lançamento do Espiritismo enquanto uma doutrina científico-filosófica de consequências religiosas, não se passaram nem 160 anos. 160 anos, do ponto de vista histórico, é quase nada. Quase que irrelevante. Por exemplo, se a gente tomar por base o catolicismo, né? Como é que estava o catolicismo no ano 160 depois de Cristo? Sendo que a religião católica foi considerada a religião única do Estado romano no ano 380. A reencarnação ela foi recusada pela Igreja somente no ano 533. E o credo de Nicéia, que estipula os principais dogmas da Igreja, ele só foi ratificado no Concílio de Éfeso, em 431. Ou seja, 160 anos é muito pouco comparado, né, com toda a trajetória histórica que os sistemas religiosos tradicionais viveram e vêm vivenciando desde, né, alguns séculos atrás. O tema da minha palestra é Ética e Espiritualidade, os desafios para o século XXI. Do meu ponto de vista particular, eu acho que o grande desafio é fazer com que ética e espiritualidade dialoguem entre si. Esse é um grande desafio. É construir uma ponte entre esses dois campos de interpretação da vida, vamos dizer assim. E essa ponte, ela tem que ter como tijolos morais, né, o que de melhor cada uma conseguiu construir ao longo desses milênios. Na atualidade, essa convergência entre espiritualidade, filosofia e ciência, ela vem ganhando, né, no Espiritismo já é um princípio fundante da nossa doutrina. Mas na atualidade ela vem ganhando o semblante de universalismo crístico, que é também conhecido como a consciência espiritual do terceiro milênio. Basicamente, essa convergência, né, filosófica, científica e religiosa, ela está amparada em três diretrizes fundamentais. A primeira, uma compreensão profunda sobre o amor. A segunda, a ampliação, né, do autoconhecimento e o fortalecimento da tolerância enquanto um princípio de convivência básico, né, que intermedia culturas diferentes, religiões diferentes, credos diferentes. O que significa a gente dialogar com a espiritualidade? E aí agora eu vou utilizar um conceito, né, é um conceito histórico. Espiritualidade, nessa convergência do terceiro milênio, significa você se conectar com o amplo aspecto, né, do conjunto de religiões e religiosidades que foram construídos pela história da humanidade. Se conectar com o que há de melhor nessa tradição religiosa. E aí a gente tem que ser bem generoso, né, quando a gente fala desse amplo espectro de tradição religiosa. Desde o hinduísmo, passando pelas religiões abraâmicas, vamos dizer assim, o judaísmo, o cristianismo e o islã.
E também, claro, abarcando aí algumas doutrinas que nasceram do cristianismo, doutrinas modernas, como no caso do espiritismo. E o que significa dialogar com a espiritualidade? E esse é o conceito que eu vou utilizar na minha palestra. A gente também tem que dialogar com a ética, que é a segunda palavra-chave da nossa explanação aqui hoje. A ética, como vocês sabem, ela é um dos ramos da filosofia. A grande árvore filosófica, ela tem basicamente 3 grandes ramos. A lógica, que é uma reflexão sobre regras do pensamento, de que maneira que o pensamento ele fica mais disciplinado, como é que a gente vai lidar com os paradoxos, as contradições, as relações de causa e efeito. Isso tudo é campo da lógica. A estética, que também é um ramo da filosofia, que lida com a reflexão sobre a arte e o belo, o que é feio, o que é bonito, o que é apreciável, o que é depreciável. E por último, a ética. Esse terceiro ramo da árvore filosófica, ela, grosso modo, é uma reflexão sobre as nossas normas de conduta, o certo e o errado, o bem e o mal, aquilo que é apropriado e inapropriado. De uma maneira geral, a ética, enquanto ramo da filosofia, ela se propõe a responder 3 perguntas básicas da existência: quero, posso e devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. O querer é uma questão de vontade. O poder é uma questão de oportunidade. E o dever é uma questão de responsabilidade. A ética, ela tenta harmonizar, construir um sistema explicativo que responda a essas 3 questões fundamentais. Okay? Eu achei importante fazer essa distinção, um pouco mais conceitual, e eu peço desculpas de forma antecipada pelo filosofês, porque o professor de filosofia às vezes tem esse vocabulário um pouco mais carregado, Mas eu achei importante para a gente tentar compreender da melhor forma possível como a gente vai construir essa ponte entre espiritualidade e filosofia. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês 3 argumentos que justificam ou explicam por que a religião ou as religiosidades e as doutrinas religiosas, e aí eu coloco o espiritismo nesse conjunto, por que as religiosidades elas precisam dialogar com a ética e com a filosofia, e por que isso é um desafio para o terceiro milênio. O primeiro argumento é o seguinte: de uma maneira geral, as religiões elas nos dizem o que fazer, mas na maioria das vezes elas não nos dão o suporte sobre como fazer. Por exemplo, a filosofia ela nos ajudaria a esclarecer ou compreender nossos sentimentos. Quantos de nós aqui já não confundiu amor com paixão? Amor com posse e possessividade? Humildade com passividade? Compaixão e misericórdia com negligência e indiferença? A filosofia nos ajuda a compreender melhor esses sentimentos. Será que para amar um filho, será que para educar um filho e querer a sua felicidade, basta amá-lo? Um pai imprudente, ele é perfeitamente capaz de amar um filho de forma imprudente. Esse questionamento sobre o amor, que é uma palavra-chave das religiões, ele pode ser lapidado por conta da fragilidade das nossas consciências. Outro problema que a filosofia nos ajuda a compreender melhor as religiões e a religiosidade é o que a gente chama de imperativos morais.
ou aforismos na filosofia. O que significa isso? São frases que são imperativos, ou seja, faça. Só que dentro do mesmo sistema religioso ou doutrinário, tem uma outra máxima que contradiz a primeira. Por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição, mas ao mesmo tempo, um passo dado a tempo vale por 9. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, mas ao mesmo tempo, quem não arrisca, não petisca. Quem hesita está perdido, e ao mesmo tempo, os tolos entram correndo onde os anjos têm medo de pisar. São máximas que, o que eu faço? Eu vou com calma ou eu aproveito a oportunidade? Eu conservo ou eu arrisco? Eu vou optar pela ousadia ou pela precaução? E um terceiro argumento é com relação aos fundamentalismos. A ética e a filosofia pode funcionar como um antídoto para os fundamentalismos. Dependendo do grau de literalidade que a gente faz, por exemplo, da Bíblia, a gente pode justificar assassinatos de massa, homicídio e escravidão. Tem uma passagem que eu gostaria de citar, por exemplo, José 10:40. E José destruiu tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel havia ordenado. É um trecho da Bíblia que fala sobre a destruição da cidade de Jericó. Pode parecer um pouco sintomático, mas esse trecho da Bíblia foi lido no Senado americano quando eles aprovaram a guerra contra o Iraque. Um cientista do século XX, ateu, inclusive, chamado Carl Sagan, ele dizia que a figura metafórica do mal, do diabo, poderia citar as escrituras sagradas para justificar as suas próprias obras. O que eu quero dizer com tudo isso? E aí, só para fechar essa explanação. O difícil não é a gente fazer o certo. O difícil é descobrir o certo a ser feito. A dificuldade não é distinguir entre o certo e o errado, em algumas situações, mas é sobre escolher entre o certo e o errado. E nessa questão a filosofia pode ajudar muito. O mesmo vale da religião para a filosofia. Por que a filosofia ela tem que construir pontes construtivas com a religião e a religiosidade? E agora eu queria, para fundamentar esse argumento, citar um filósofo estoicista chamado Epicteto. Epicteto foi escravo do Império Romano e ele foi um dos precursores dessa escola chamada estoicismo. Ele dizia o seguinte: a filosofia é a ciência que tem a vida como objeto, a verdade como método e a felicidade como fim. Uma das primeiras definições arrojadas, sofisticadas sobre filosofia. Qual que é o grande problema disso? Se a filosofia nos ajuda a encontrar a verdade, nem sempre encontrar a verdade é o fundamental. De que adianta eu descobrir a verdade se eu não sei o que fazer com ela? O que me importa se eu chegar ao verdadeiro, mas se a gente não sabe viver? Vou dar um exemplo bem básico. De que adianta as pessoas descobrirem que estão sendo traídas pelos amigos, por um parente, pelo marido ou pela esposa, se a questão fundamental é se você vai perdoar ou não? Nem sempre descobrir a verdade nos torna melhores ou nos ajuda nas nossas angústias existenciais. Quem vai te ajudar? Os filósofos? A filosofia? Por isso essa necessidade de convergência entre essas duas áreas, esses dois setores explicativos da vida. Pois bem, Jesus entendia as pessoas. Jesus era um conhecedor profundo do espírito humano. E isso faz dele um grande psicólogo.
Jesus, ele ajudava as pessoas a pensarem melhor, como o nosso amigo, né, tão eloquentemente explanou na palestra anterior. Jesus não dava resposta pronta, ele ajudava as pessoas a pensarem melhor. E isso faz dele um grande filósofo. Até porque na filosofia, você não ensina a filosofia, você ensina a filosofar. Por isso, Cristo foi um grande filósofo. E ele sabia que as pessoas, elas tomam as suas decisões, na maior parte das vezes, não com base no que elas sabem, mas com base no que elas acreditam. Jesus sabia que quase tudo que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões, elas vêm das nossas crenças e não dos nossos conhecimentos. Só depois que a gente define a crença é que a gente racionaliza essa crença e que dá a ilusão da escolha. Jesus sabia dessa nossa fragilidade de consciência. No século XIX, quando a filosofia se separa da psicologia, teve uma leitura muito parecida, quase 1900 anos depois de Cristo, de algo muito semelhante com o que ele disse. Os filósofos da chamada Escola da Consciência diziam o seguinte: nós construímos as nossas verdades com base nas nossas crenças. Crenças verdadeiras são aquelas consideradas úteis para quem acredita nelas. Ou seja, por essa imperfeição evolutiva, que tem um aspecto espiritual profundo, nós sabemos o significado de consciência, desde que ninguém nos peça para defini-lo. Jesus sabia disso, e sabendo disso, ele conseguiu conduzir as pessoas à verdade, não escrevendo livros, mas através do seu próprio exemplo. Ele acreditava em valores absolutos, porém ele não era rígido na sua forma de conduta. Tanto que ele veio reforçar e aperfeiçoar um antigo ensinamento judaico que era amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus aperfeiçoou esse ensinamento. Porque se eu não me amo, eu estou desautorizado a amar ao próximo. Do ponto de vista da lógica, esse ensinamento moral, ele precisava ser aperfeiçoado, e foi o que Jesus fez. Na última ceia, o que ele disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A ideia é basicamente a mesma, só que tem um componente fundamental que mudou e aperfeiçoou completamente esse pensamento, que é a questão do exemplo. Bom, se Jesus sabia que a gente baseia a nossa vida mais no que acreditamos, do que naquilo que sabemos, que aquilo que a gente sabe depende de uma construção intelectual. Jesus sabia que as ideias não dão conta de explicar a totalidade da existência. Parafraseando Shakespeare, há mais segredos entre o céu e a terra do que supõe a vossa vã filosofia. E ele também sabia que as ideias humanas, elas nunca vão conseguir expressar totalmente a nossa realidade, mesmo as mais lógicas e mesmo as mais sofisticadas. E é por isso que Jesus falava através de parábolas. Esse recurso pedagógico de Cristo, ele vai muito além dessa ideia de que o povo na época era ignorante. Até hoje a gente continua ignorante em muitos aspectos. E diante disso, ele utilizava desse recurso da parábola porque ele sabia que as pessoas só conseguem compreender as coisas do mundo e a sua própria vida a partir da sua própria perspectiva. E além de psicólogo e filósofo, Cristo foi também um grande professor de história, sabendo que as pessoas são historicamente datadas.
No século XX, a ética e a filosofia vão dizer algo um pouco parecido, né? De novo, com quase 2000 anos de atraso. Nenhuma ideia criada por mim ou por outra pessoa tem tanta autoridade quanto a minha própria experiência. Isso não vem da Bíblia, isso vem da filosofia. A filosofia, por definição, é ateia, mas tem muitas convergências. Essa ponte com base em tijolos morais precisa ser construída porque as convergências são muitas, né? É lógico, aproveitando o que de melhor cada um tem. A verdade só pode ser tolerada se for descoberta por conta própria. Vejam bem, a verdade só pode ser tolerada se descoberta por conta própria. Essa fragilidade de consciência que Cristo sabia que era inerente a nós, ele também percebia que a nossa evolução se dá a passos lentos. O ser humano precisa trocar velhas verdades por novas verdades. Isso pode parecer um paradoxo, né? Que a verdade é algo absoluto. Como é que você relativiza algo que é absoluto? Sabendo dessas imperfeições, né? Cristo nos deixou essas indicações que se referem a condutas morais. Desculpa. Essa convergência, ela é muito semelhante, é como se fosse uma versão moderna do clássico "Conhece-te a ti mesmo", que foi aquela frase de Sócrates que foi esculpida na entrada do templo de Atenas, da escola de Atenas. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é uma forma de emancipação das pessoas. As pessoas não vão conseguir se emancipar se elas não tiverem construídas e consolidadas, ainda que progressiva e paulatinamente, essa evolução moral. Quem precisa que os outros lhe deem incentivos, elogios e tapinha nas costas, faz dos outros os seus juízes e seus carrascos. É um ensinamento que a ética e a filosofia nos apresentam. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nessa obra Kardec eles sistematizam um conjunto de respostas dos espíritos para reinterpretar e atualizar alguns ensinamentos clássicos da Bíblia. Né? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo começa analisando essa ideia. E ele diz o seguinte: são de duas espécies as vicissitudes da vida. São de duas formas as causas das nossas aflições. Uma causa se explica nessa vida, a outra causa se explica fora dessa vida. O que ele quis dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não significa, né, não foi uma referência a todos que sofrem no planeta Terra. Porque esse planeta é um planeta de provas e expiações. O sofrimento é uma constante. Ou seja, de uma maneira geral, todo mundo sofre, só que depende do grau. A questão fundamental são aqueles que conseguem aprender com o sofrimento, aqueles que conseguem crescer, né, e se aperfeiçoar enquanto pessoas por conta do sofrimento. O que a filosofia nos ajuda, né, a tornar esse ensinamento moral mais sofisticado? Tem um filósofo chamado Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra de Viena que foi capturado pelo nazismo e ficou 3 anos preso em Auschwitz. Ele perdeu toda a família no Holocausto: pai, mãe, irmão, esposa. Ele, no período final que ele estava preso, ele vivenciou uma situação que depois foi base para um livro que ele escreveu. A situação foi o seguinte: foi um prisioneiro do campo de concentração que estava com um olhar perdido no horizonte, e ele se aproximou e perguntou para essa pessoa: o que você está pensando na vida? E a pessoa responde: olha, se Auschwitz existiu, Deus não pode existir. Aquela frase, a maneira como ela foi dita, no contexto que foi
Isso marcou profundamente esse filósofo. Depois disso, em 1946, um ano depois da guerra, ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. Qual foi o grande ensinamento desse livro? Vejam bem, as crenças religiosas, doutrinárias, espiritualistas, não tem nada a ver, o importante é o conteúdo em si. Ele diz o seguinte: o sentido da vida, o sentido que a gente dá para as coisas, para a nossa existência, não é algo que a gente busca, não é algo que necessariamente a gente encontra na nossa vida, mas é algo que pode ser criado. O sentido da vida não é algo que necessariamente se busca, mas é algo que se cria. Ele coloca no indivíduo a responsabilidade por atribuir valor e construir a sua própria existência. É aquilo que um velho ensinamento budista diz: aceita todas as suas experiências. Ou que o pensamento estoico, de Epicteto, da filosofia, não se trata de como a sua vida começa, se trata de como a sua vida termina. Ou seja, ainda que nesse processo de autoconhecimento e de atribuição de valor da vida, ainda que o mundo te deixe de joelhos, o sofrimento ele é uma grande professora que nos ajuda a crescer. O sofrimento é necessário para o crescimento. Se a gente adotar a hipótese, que é facilmente verificado na prática, somos falíveis. Nós temos um déficit de consciência muito grande. Ou seja, ninguém se torna completamente humano sem sentir dor. Muitas vezes a gente atribui a ideia de bom e ruim às nossas experiências com base no prazer ou no conforto que nos traz. Mas o autoconhecimento e o crescimento, ele necessita de dor. E aí, agora, eu não quero me alongar muito mais, eu acho que a essência da minha explanação foi essa: tentar construir alguns canais de comunicação entre as religiões e religiosidades, junto com a ética e a filosofia. E eu queria terminar não com um pensamento do espiritismo ou do cristianismo. Eu queria falar sobre o ensinamento da alquimia, que vem de tradição chinesa e egípcia, e que diz o seguinte: os lábios da sabedoria estão sempre calados, exceto para os ouvidos do entendimento. Os lábios da sabedoria estão sempre calados, exceto pelos ouvidos do entendimento. Ou seja, à medida que a gente consegue galgar degraus nessa longa escada evolutiva, a gente consegue interpretar e compreender coisas que até então para nós estavam no campo do misticismo ou do mistério. Eu acho que essa convergência que é o grande desafio do século XXI. Muito obrigado.